Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a conclusão do meu permesso de soggiorno, o permesso de cônjuge de um cidadão italiano, o que acontece depois que você solicita, quanto tempo leva, se o vídeo passa na sua casa e quanto tempo levou para ficar pronto e eu conseguir, pegar a tessera, que é essa aqui. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, corre lá para ver a parte 1, que é onde eu explico como esse permesso é solicitado, quais são os documentos necessários e todas as informações para de fato você dar entrada nesse permesso. Nesse vídeo aqui eu vou contar o que acontece depois que você solicita, depois que você comparece à questura e solicita formalmente o seu permesso. Então se você ainda não viu a parte 1, clica aqui para dar uma olhada lá e depois volta aqui para ver a parte 2. Agora, antes de tudo, por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, deixa o like já no vídeo para enviar para mais pessoas e segue a gente também nas outras redes sociais. Bora pra vinheta. Então, gente, finalmente eu estou aqui com o meu permesso em mãos, depois de algum tempo. Bora recapitular um pouco do que aconteceu desde que eu solicitei ele, desde que a gente foi à questura, apresentou os documentos e peguei aquela richevuta com foto com o número da prática do permesso. Então, primeiro de tudo, para esclarecer, com essa richevuta que você pega na questura com foto e o número da prática, você já pode trabalhar, inclusive foi o que eu fiz na época. Procurei emprego, consegui, com contrato, muito importante, então essa richevuta ela te permite já trabalhar. Mas claro que tem empresas que não contratam, supermercados não contratam, alguns, e principalmente a Amazon é uma empresa que ela não contrata com a richevuta apenas se você já tem a tessera de fato. Então, gente, a primeira coisa quando você solicita o permesso, claro que isso, como tudo aqui na Itália, vai depender de questura para questura, mas a primeira coisa que acontece depois que você solicita é que os carabinieri, os policiais, vão passar na sua casa para confirmar que você mora ali mesmo com o seu cônjuge italiano. Eles vão passar nesse período de 45 dias e pode ser de 1, 2 a 3 visitas, vai depender muito da questura. Aqui, na questura que a gente mora, eles passam de 2 a 3 vezes e em horários bem variados aí. Então, falando do meu processo, depois de 7 dias que a gente compareceu à questura, os policiais passaram a primeira vez na nossa casa e dessa vez os policiais eles são um pouco diferentes daquele que faz a residência no processo de cidadania, aqueles que fazem a residência do processo no comune, né? Esses policiais eles são um pouco mais diferentes, eu creio que sejam policiais como estaduais, algo assim, eles são um pouco mais sérios, eles trazem arma e tudo mais. Então, depois de 7 dias, eles passaram a primeira vez. Mas foi tudo certo, foram gente boa com a gente, chegaram ali no horário de 6h30, 7 horas da noite. E eles fizeram algumas perguntas, quanto tempo que a gente estava casado, da onde que a gente era, se a casa era em aluguel. Inclusive, ele viu também o notebook na nossa mesa e perguntou se era nosso, se era de posse nossa. E por último, ele perguntou pra gente mostrar, ele pediu, pra gente mostrar alguma coisa que comprovasse que eu morava ali. Então eu nem pensei muito, eu abri logo o guarda-roupa, mostrei ali as malas, mostrei ali as roupas todas organizadas dentro do guarda-roupa, então isso já serviu para comprovar ali que de fato eu morava naquela residência. Inclusive, uma coisa engraçada, um fato curioso, foi que um dos policiais ele perguntou por curiosidade quanto que a gente pagava naquele aluguel e a gente falou e tal. Ele fez uma cara assim de espanto, tipo, nossa, é muito caro. E meio que querendo dizer assim que sabe que para estrangeiros eles cobram mais. Então, um fato curioso que aconteceu e o policial teve essa curiosidade de perguntar, muito provavelmente porque ele já sabia que seria um valor mais alto do que o normal, né? Então ele perguntou e teve essa reação engraçada. E por último, nessa primeira visita, eles perguntaram qual seria o melhor horário para eles passarem uma outra vez. Perguntou se a gente estava trabalhando e tal, e a gente falou que sim, que o melhor horário seria neste mesmo ali, depois das 6h30, 7 horas, 8 horas, e tudo certo, eles falaram que iam voltar mais algumas vezes e ficou por isso. Então nessa primeira vez eles entraram na casa, entraram ali no apartamento, foram na porta e na segunda vez, depois de 7 dias, eles passaram mais uma vez e dessa vez ficaram só na porta, só viram que a gente estava ali de fato e anotaram alguma coisa e deu. Essa foi a segunda visita. Essa segunda visita foi em torno ali de 8h30, 9 horas da noite. Essa foi um pouquinho mais tarde. Inclusive, aqui uma curiosidade engraçada. A gente conhece pessoas que contaram pra gente que o vídeo passou 3 horas da manhã. Então, assim, se você tá nesse processo
de aguardar esse vigília do permesso. Fique atento aí, né, 24 horas por dia, se você estiver em casa, claro. Mas, então isso não é uma história contada, né? A gente realmente conhece pessoas que foram surpreendidas pelo vigília 3 horas da manhã. Então, assim, acontece, você tem que ficar ligado realmente nesses primeiros 45 dias depois que foi solicitado o permesso. Fique ligado para escutar quando o vigília passar, porque se por acaso ele passar alguma vez e você não tiver, pode ser um fator ali que atrase o seu permesso no geral. Outro ponto muito importante dessa saga do permesso é você se torturar, na verdade não, é você verificar o status do seu permesso de sojourno no site da Polícia de Estado. Eu vou deixar o site aqui e também na descrição do vídeo. Então, depois que você tem aquela rechevuta com foto, ali aparece o número da prática. Normalmente começa com 2 letras da província, por exemplo, o nosso era TO, e alguns outros números. Então, você pode colocar esse número no site da Polícia de Estado e você vai conseguir acompanhar ali o andamento do seu permesso. Existem 2 status que esse permesso ele pode aparecer. O primeiro status ele é amarelinho, que basicamente significa que o seu permesso está em produção, está em tratamento ali, né? Ainda não está pronto. E o segundo status, de fato, é quando o permesso fica pronto, que é esse verdinho aqui, e ele significa que o seu permesso já foi confeccionado e está pronto para entrega. Aqui, inclusive, eles falam que eles vão te mandar ou um e-mail ou um SMS para você retirar no local da questura, mas isso é outra coisa que eles falam, mas não é que vai acontecer de fato. Mas então, depois dessas 2 visitas do vigília, a gente ficou esperando que eles viessem alguma outra vez, mas não, foi de fato apenas 2. E depois disso eu comecei a acompanhar nesse site da Polícia de Estado todo dia, de fato. Eu acordava, colocava ali para ver se tinha mudado algo. E no início sempre aparecia esse amarelo, sempre aparecia esse amarelinho ali, o status em produção. Por vários e vários dias, acho que 1 mês ficou nesse amarelo. Depois de um tempo, esse amarelo ele sumiu. Aconteceu uma coisa bem estranha que acontece com bastante gente, eu já pesquisei também, que é você coloca ali o número da prática e você aperta no envia e ele não acontece nada. Ele não aparece nenhum status, o site simplesmente atualiza e não aparece nada. Então, aconteceu isso comigo também e ficou uma grande parte do processo nesse estado. Até você fica um pouco preocupado, né? Cadê o meu permesso? O que aconteceu com o meu permesso? Mas é normal, pelo que a gente sabe, é normal. Fica algum tempo dessa forma e depois ele volta a aparecer o amarelo. Então foi o que aconteceu comigo. Depois de 1 mês e meio, nesse nada, né? Que você clicava e não aparecia nada, apareceu o bendito do verdinho. Numa sexta-noite, inclusive, eu tava respondendo uma inscrita aqui no nosso canal no YouTube sobre o vídeo do permesso e eu fui no site da Polícia de Estado verificar ali para mostrar para ela como é que funcionava e magicamente eu atualizei a página e apareceu o bendito do verdinho dizendo que o meu permesso estava pronto. Então isso era numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira a gente já foi correndo lá na costura bem cedinho ali para ver, né, se eu conseguia já retirar. A gente foi achando que eu já conseguiria retirar, mas chegamos lá, pegamos a senha, ficamos em torno de 1h30 esperando, porque o Fit Imigrazione sempre tá cheio, né, nas costuras, apesar dessa costura ela ser um pouco menor também, dependendo do dia que você chega, tem uma fila longa. Então eu peguei lá a senha 15 ou 18, se eu não me engano, e esperamos ali 1h30 até ser atendida, né? Quando eu fui atendida, entreguei pra moça ali a rechevuta e ela foi procurar ali nos permissos prontos e não encontrou o meu. Aí ela verificou em um outro site e infelizmente ela disse, o seu permesso não está aqui ainda com a gente, ele está lá na costura de Torino, porque ele é confeccionado lá, e depois eles enviam para cá. Então, o recomendado é você esperar uns 15 dias úteis e vir aqui, retirar aqui, né? Ou também ela perguntou se eu queria ir lá em Torino retirar lá, e eu falei, não precisa, porque a costura de lá ela é ela é muito mais complicada do que essa. Então eu falei, não, pode trazer pra cá, que daqui 15 dias eu venho aqui e retiro aqui com vocês. Então, tudo certo. Infelizmente a gente perdeu essa viagem, né? Então aí eu recomendo sempre, ou você liga, né? A gente, no nosso caso, essa costura ela não atende telefone. Eu fiquei tentando ligar vários e vários dias, em vários horários diferentes e ninguém atendia.
Por e-mail também eles não responderam. Então a alternativa que a gente teve foi ir de fato, né, na cidade ao lado, que é Ivreia. Então, mas se você conseguir contato por telefone, por e-mail, é melhor. Ou se não, a gente recomenda, né, depois que você viu o verdinho ali no site, se a sua questura ela não é a principal da província, se é um comissariato, né, como foi o nosso caso, você espera ali 2 semanas, 15 dias, para depois de fato ir retirar. Então a gente esperou 15 dias úteis, né, para não ter erro mesmo. Não foram 15 dias corridos, foram 15 dias úteis para ir buscar. E dessa vez a gente chegou o mais cedo possível para conseguir pegar a primeira senha, e foi o que a gente fez. A gente pegou a primeira senha do dia e demorou um pouquinho ali para ser atendido, porque eu acredito que tinha um funcionário só e pelo que aparentou ele estava um pouco perdido, então demorou ali uma meia hora, 45 minutos para me chamar para entrar ali na salinha, né? Então eu entreguei a Rechevuta e graças a Deus o permesso já estava ali. E, se tratando da validade dele, eles me deram validade de 2 anos, que é o permesso normal, né? Aquele permesso quando você não leva comprovação de renda do seu cônjuge italiano. Então esse é o permesso mínimo, que vale para 2 anos. Então eu solicitei ele em janeiro, mas eles me deram a validade até maio de 2026. Então foi um período bem bom. Quando estiver chegando próximo desse vencimento, você simplesmente solicita uma remissão pela posta italiana, pelo kit giallo. E é tranquilo porque você pode continuar usando esse permesso junto com o agendamento do novo. Então, a partir do momento que você pega essa tessera, tá tudo certo. E com certeza muitas outras portas vão abrir porque de fato você está totalmente legalizada na Itália, né? Então, sobre o prazo total, né, desse permesso, desde o dia que eu solicitei, a gente foi lá na questura no dia 22 de janeiro de 2024 e teve esse período todo de aguardar o vigile, de verificar no site como estava o andamento. E ali pelo meio de junho, que é agora, foi quando eu retirei esse permesso em mãos lá na questura. Ele já estava pronto 15 dias antes, como eu falei aqui para vocês, então deu basicamente 4 meses de processo. Lembrando que isso não é um padrão, isso aconteceu aqui com a gente na questura de Torino, no início de 2024, então depende muito de qual questura você vai solicitar, qual a região. Mas o prazo médio aqui, a gente sempre soube que era de 4 a 6 meses e o meu levou exatamente 4 meses para ficar pronto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, finalmente com o permesso em mãos. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo que não foi respondida nesse vídeo ou na parte 1, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai responder tudo para vocês. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like aqui e se inscrever no nosso canal para continuar ajudando a gente a mandar os nossos vídeos para mais pessoas. Segue a gente também nas outras redes sociais, a gente posta coisas sobre Itália, sobre cidadania italiana todos os dias. E por hoje é isso, finalmente, permesso em mãos. Comemorem aqui comigo nos comentários e ci vediamo presto, alla prossima!